Incentivada pela Lei 4.017 Aldir Blanc, a Sociedade Fluminense de Fotografia, fundada na cidade de Niterói em 1944, oferece 4 cursos de fotografia dentro do nosso projeto Fotografia para Todos. Logo, Sociedade Fluminense de Fotografia, Sociedade Fluminense de Fotografia, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Fotografia para Todos. Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do curso de Fotografia para Pessoas com Deficiência Visual do projeto Fotografia para Todos da Sociedade Fluminense de Fotografia. Antes de começar a nossa terceira aula, eu quero te convidar. Se você é novo aqui, caiu de paraquedas na nossa terceira aula e não conferiu a nossa primeira e segunda aula, eu quero te convidar a voltar nesses vídeos. O link está aqui na descrição desse vídeo e conferir a nossa primeira e segunda aula. Aí então você assiste a terceira. Sendo assim, você vai entender melhor tudo que nós já falamos. E se você já assistiu a primeira e a segunda aula, seja bem-vindo à terceira aula. Hoje nós vamos falar sobre como as câmeras enxergam, sobre os enquadramentos de fotografia, como eu posso fazer um retrato, retratar alguém, fotografar alguém em algum lugar, algum ponto do meu interesse, usando como referência o meu ponto de apoio e o espaço, fora a descrição que outras pessoas podem fazer para mim desse ambiente. Então vamos lá, vamos comigo para a nossa terceira e última aula. Nós já falamos um pouco disso aqui na primeira aula, que para construir aí uma imagem, para fazer uma imagem, a gente precisa de um elemento fundamental, que é a luz. Na nossa segunda aula, o nosso tema principal, digamos assim, foi encontrar locais no nosso próprio corpo como ponto de referência e apoio para segurar o equipamento, para segurar o nosso celular. A nossa câmera, ela enxerga de que forma? Como se estivéssemos com os braços bem abertos. Então, no caso, eu vou abrir meus braços bem grande, imagina que meus braços estão abertos para lateral do meu corpo, E tudo que está no intervalo entre um braço e outro é o que entra como enquadramento da minha câmera. Então a gente chama esse enquadramento grande de grande angular, Grande ângulo. A gente tem aí muitos elementos que podem ser inseridos nessa foto. Claro que se eu me aproximar muito do meu assunto, daquilo que eu quero fotografar, o meu ângulo ele vai deixar de ser amplo. Então a gente consegue entender e perceber que a distância do fotógrafo, e no caso o fotógrafo é você, é estritamente importante na relação do enquadramento. Se você estiver muito próximo do seu assunto, o seu assunto ele vai sair em tomando grande parte do quadro da sua imagem, Se você se afastar mais, esse quadro ele vai ser composto pelo seu assunto e também por outros elementos que estejam na cena. Então, para ficar mais fácil esse meu exemplo, é muito simples. Vamos imaginar que vocês queiram tirar uma foto minha. Quanto mais próximo vocês se aproximarem de mim, mais espaço eu vou ocupar nesse enquadramento. Então, se você tiver mais ou menos a um passo de distância, digamos que você vai pegar um enquadramento aí da altura do meu busto até a minha cabeça. E conforme você for se afastando, dando passos para trás, esse enquadramento ele vai aumentando. O que seria aumentar? Vai enquadrar mais partes do meu corpo, Então vai enquadrar até o meu joelho, até os meus pés, nesse enquadramento,
Mas para que isso aconteça, né, se for a sua intenção, existem outros elementos que vão entrar em cena também. Então vamos imaginar que eu estivesse em um outro ambiente que não fosse esse que eu já descrevi para vocês, que é um ambiente todo branco e vazio. Imagina que eu estivesse em um ambiente com muitas informações, muitas cores, um jardim cheio de flores, plantas, diversas plantas. Esse jardim, essas plantas, elas também entrariam em cena. Então é estritamente importante saber exatamente o que eu quero fotografar, porque assim eu vou conseguir ter referência da quantidade de assunto ou do tanto que eu preciso me aproximar ou afastar para que esse assunto esteja inserido na minha foto. Tem alguns enquadramentos que são muito usados na fotografia para que você não só consiga assimilar e entender que tipo de enquadramentos são esses, mas também expressar para que a pessoa que esteja descrevendo, esteja com você, ou a pessoa que vai ser o seu modelo na foto, entenda e consiga te auxiliar, né? Consiga ou se locomover, porque se você, por exemplo, não pode se aproximar do fotografado ele pode se aproximar de você. Então tudo vai depender exatamente do que a gente vai querer transmitir com essa foto, qual é a informação. O primeiro plano que eu quero compartilhar com vocês é o plano geral. Plano geral, como o nome já remete, é um plano que cabe muitas informações dentro desse enquadramento. Esse plano ele não tem nenhum assunto específico, então pode ser a foto de uma paisagem, de um ponto turístico, algo que tenha muitos elementos dentro dessa foto e não tem um assunto específico. Então é um plano mais aberto, mais amplo. Já o plano fechado, que é o segundo plano que eu quero passar para vocês, é quando a gente já tem um assunto nessa cena. Tem algo aí que está só inserido num contexto, mas ele é o assunto principal dessa cena. Como, por exemplo, você no ponto turístico. Só que o enquadramento aí, no caso, não seria de corpo inteiro, seria da altura do tórax para cima. Então seria um enquadramento um pouco mais fechado, cintura para cima. Então a gente chama de um plano médio fechado. Você vê que a pessoa está em algum lugar, mas o lugar não é o assunto. O lugar é uma composição de cena. Está ali para compor aquele ambiente, está ali para compor aquela foto, mas não é o assunto principal. Não é, por exemplo, como uma foto de um ponto turístico, por exemplo. A gente tem também um plano que a gente chama de detalhe. Esse plano é quando você pega um fragmento desse assunto, uma parte do assunto e dá mais ênfase para ele no enquadramento. Como, por exemplo, o detalhe das mãos de uma pessoa, os pés, os olhos, ou quando você pega e fotografa, ao invés de fotografar um jardim, você fotografa uma planta específica porque aquela planta te chamou mais atenção. A gente está traçando um detalhe de um todo. Tem também o plano de fundo ou cenário, que eu até falei em algum dos enquadramentos aí, mas falando dele especificamente, é quando a gente tem um fundo para nossa foto, né? Ele não é o nosso assunto, mas ele compõe essa imagem, né? Traz mais referências de onde a pessoa está, ou como é esse lugar, o horário do dia. Então está compondo aquela cena. A gente pode chamar de cenário ou plano de fundo. Na fotografia a gente consegue traçar diversos planos, né? Não só de enquadramento, mas de composição na imagem. Por exemplo, eu descrevi para vocês na primeira aula como eu estou, né? E onde eu estou. Eu estou em relação à câmera, eu estou em primeiro plano e o fundo
né, ele pode ser tratado como um segundo plano ou como cenário, né? Então, o primeiro plano é sempre o elemento, o assunto, se for uma pessoa, ou um elemento, se for um objeto, que está próximo, mais próximo do fotógrafo. Então, quando você for fazer um registro, aquilo que estiver mais próximo de você vai estar em primeiro plano. E aquilo que estiver atrás, né, nos planos subsequentes, vão ser ou cenário, ou segundo, ou terceiro plano, dependendo da composição desse ambiente. A partir disso, agora você tem elementos que você consegue, desde a nossa primeira aula, que você consegue elaborar uma imagem, né? Então, vamos pensar aqui. Eu já pensei na luz, já pensei no meu assunto, qual é o lugar que eu quero fotografar e qual é o tipo de enquadramento que eu quero. Digamos que tem uma pessoa nessa sua idealização de foto, né? Então você pode pedir para essa pessoa ir descrevendo esse ambiente, ou você pode pedir para essa pessoa ir conversando com você, que a partir do tom de voz dela, da altura da voz, você vai saber se ela está bem próxima de você ou se ela está distante. Se essa voz estiver bem próxima e você quiser um enquadramento mais aberto, mais distante, então o ideal é que ou você ou o fotografado se afaste um pouco, né? Um conselho que eu dou é, antes de começar a fazer a captura, você pode traçar distanciamento. O que seria esse traçar distanciamento? Você pode começar estando bem próximo dessa pessoa. E uma coisa bem legal, até para você ter referência de espaço e referência de altura no enquadramento, você, a partir do seu ponto de apoio, no caso eu vou pegar o celular aqui e digamos que eu goste de apoiar na altura do tórax aqui. A partir disso eu vou ter uma referência do meu espaço, certo? Então, digamos que eu queira fotografar uma amiga minha. Vou dar o nome dessa amiga de Mariana. Então, digamos que eu quero fotografar a Mariana e então eu vou me aproximar da Mariana, vou pedir para ela conversar comigo para eu chegar até a Mariana. Cheguei na Mariana, eu vou pedir para ela colocar a minha mão, e no caso, se eu estou segurando com a minha mão esquerda o meu equipamento, então disponível eu tenho a mão direita. Vou pedir para a Mariana colocar a minha mão direita no ombro dela. A partir do momento em que eu coloco a mão no ombro de Mariana, então aqui na cena eu estou, neste momento, descrevendo para vocês, estou segurando o meu equipamento na altura aqui do tórax, né? Onde eu encontrei como ponto de apoio para mim. Se você encontrou em outro lugar, não tem problema, não tem problema nenhum, tá? Então aí você vai esticar a mão, pedir para a pessoa colocar no ombro. Então eu estiquei as mãos, digamos que a Mariana tenha colocado as minhas mãos, a minha mão no caso, né, no ombro dela. Então a partir disso eu vou saber se Mariana é alta, se Mariana é baixa ou se Mariana é muito alta. Digamos que Mariana tem uma estrutura média. Ela não é nem muito baixinha e nem muito alta. Então, a partir disso, eu já tenho uma referência. Se, por exemplo, ela fosse bem mais alta, eu precisaria inclinar um pouco o meu equipamento para cima, para eu não cortar a cabeça de Mariana no enquadramento. Se ela for um pouco mais baixa que eu, por exemplo, eu vou inclinar minha câmera um pouco mais para baixo para poder pegar bem a Mariana. Caso eu queira fazer uma foto, por exemplo, de corpo inteiro, né? Se eu não quiser uma foto de corpo inteiro, quiser uma foto mais próxima, então eu tô com a mão no ombro, né? Estiquei minha mão de novo, tô com a mão no ombro de Mariana, quero o corpo inteiro, eu vou dar pelo menos aí 4 passos para trás. Aí eu pergunto, né, para a pessoa, posso dar os passos para trás? Não tem nenhum problema, nenhum perigo? E essa pessoa vai me direcionar. Dei os passos para trás, eu vou pedir
pedir para essa pessoa falar comigo, dá um oi, Mariana. Mariana vai falar e eu vou fazer a captura. Essa foto ela pode ser feita na vertical, no caso eu estou segurando o meu celular na vertical, mas ela também pode ser feita na horizontal. Na horizontal, talvez você sinta um pouco de dificuldade por conta do posicionamento da lente no aparelho do celular e o botão de captura. Então vai depender aí de como é o seu celular. Mas se você conseguir se arranjar bem nesse enquadramento de horizontal, horizontal seria um celular deitado, tá? O celular num plano de como se fossem os braços abertos, um plano deitado. Aí, se for na vertical, é um plano aí em pé, né, direcionado como se fosse aí para nossa estatura, para nossa altura. Então, no caso, eu tô com o celular na vertical, quero tirar foto do corpo inteiro, vou dar mais ou menos 4 passos para trás. Por que mais ou menos, Chay? Porque tudo vai depender da sua altura. Pode ser que os seus passos sejam maiores ou menores que o meu. Então, você precisa testar e faz uma foto, dá 4 passos, faz uma foto, testa e pede para a pessoa te falar. Dá um passo para frente, 3 passos, vai vendo e vai pedindo para a pessoa descrever qual foi o enquadramento. Assim você vai conseguir descobrir quais são os seus passos, métodos, né, para a construção dessa imagem, para a construção de um retrato, tá? Já que essas medidas são relativas, né, dependendo de pessoa para pessoa. Se eu quero uma foto de meio corpo, da cintura para cima, por exemplo, ou do busto para cima, eu posso estar bem mais próxima de Mariana do que os 4 passos, por exemplo. Se eu quero que saia Mariana e o meu entorno, né, nós estamos, digamos, num lugar turístico e eu quero que ela saia e mostre também onde nós estamos. Então aí o ideal é que você tenha um recuo mais para trás, porque assim grande ângulo, né? Um plano maior, um plano geral, né? Vai enquadrar esse grande ângulo em cena. Se você não quiser, se o assunto é Mariana e você só quer Mariana na sua foto, então você pode se aproximar mais e o fundo, né? O cenário, ele vai ser indiferente, ele vai estar ali somente para compor aquela foto. Então, pessoal, é isso. Eu quero deixar como lição de casa que você encontre por aí uma amiga como a Mariana, foi minha amiga aqui nas fotos, e faça fotos com os ângulos, né, com os enquadramentos que nós conversamos, que você faça autorretratos, como nós falamos na segunda aula, que você tenha experimentações aí dos seus sentidos para a construção dessa imagem. Eu desejo que esse universo que é a fotografia se abra para você e você se descubra um ótimo e grande fotógrafo. Eu vou ficar muito feliz se você conseguir compartilhar essas fotos com a gente. Na descrição do nosso vídeo tem os contatos da Sociedade Fluminense de Fotografia. Você pode enviar suas fotos para a gente. Nós vamos ficar muito felizes em receber suas imagens. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Fiquei muito feliz de ter você aqui até a nossa terceira aula. Eu espero que nós possamos ter outros encontros aqui no nosso canal, com outros professores, com outros temas, tá bom? Então, se você lembrou de alguém ao ver esse curso, encaminha para ela, manda o vídeo para ela, manda o link para ela. Se você gostou, dá um like, curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos vemos até a próxima. Tchau, tchau!